Ezequiel 47, Ezekiel 47, verso 1. verse 1. Depois disso, quem tem a sua Bíblia em inglês apenas You acompanhe. have your Bibles in English, follow along. Depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Verso 5. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Quantos podem adorar Jesus? How many can praise Jesus? Tome seu assento, por gentileza. May be seated. Eu quero pregar nessa noite I want to preach tonight sobre a visão do rio que sai do templo. I want to preach about the theme of the river that flows from the temple. O capítulo 47 do livro de Ezequiel Chapter 47 of Ezekiel descreve a visão profética de um rio que nasce debaixo do templo. describes a prophetic vision that the Lord gave Ezekiel of this stream under the temple. E esse rio, ele cresce de forma progressiva In this stream it grows progressively até se tornar um rio intransponível, until it becomes an overflow of a stream. de modo que por onde esse rio passa, That ele wherever traz this vida. stream went, it brought healing and life. A visão de Ezequiel possui 3 grandes dimensões. Ezekiel possesses 3 great dimensions here. Primeiro, artelhos, que são os First, pés. there are his ankles, Segundo, joelhos. his knees. Terceiro, lombos. Third, his thighs. E quarto, rio impossível de atravessar. And an impossible stream to cross. É bom lembrar que nesse momento que Ezequiel está tendo essa visão, ele It's está important that while he is having this no vision, exílio babilônico. it was during the exile Ezequiel in está Babylon. na Babilônia. He is in Babylon, O profeta foi levado para o exílio da Babilônia. and the prophet was brought into exile. Na segunda leva dos que foram deportados On the second take of those de that got Jerusalém para a Babilônia, deported to Babylon, no ano provavelmente 597 a.C. Nabucodonosor invade Jerusalém the king e Nebuchadnezzar, a destrói completamente. he invades Jerusalem and destroys it completely. O templo
templo foi queimado, The temple was destroyed completely. foi jogado abaixo. It was thrown to the ground. Mas diante desse caos instalado, But before this chaos, reconhecemos biblicamente pela palavra de Deus we recognize through the word of God que o exílio que agora o povo de Israel estava enfrentando na Babilônia that the exile that they were encountering, não era e não foi um acidente, it was not by accident. mas foi um juízo It was anunciado a por Deus. judgment announced by God himself. Deus já havia dito antes de tudo acontecer, God had announced already before anything happened. muito antes da Babilônia surgir como Before potência. Babylon even became powerful, Deus já havia advertido a Israel. the Lord had already advised Israel. Em Deuteronômio capítulo 28, In Deuteronomy 28, o Senhor declarou que se o povo persistisse na desobediência, the Lord advised them that if they remained in eles seriam disobedience, levados para a terra estranha. they would be brought into a foreign land. Ou seja, Or being o cativeiro babilônico não foi surpresa. captivity in Babylon was not by surprise. Eles já haviam ouvido isso antes They had heard of this before pelos lábios de um profeta, through the lips of a prophet pelos already, lábios de um homem de through the Deus. lips of a man of God. Deus já vinha falando com God eles. had already spoken Não se desviem, to not waver, não sejam to not be desobedientes, disobedient, não façam aliança com outros do not make povos. other covenants with other O people. cativeiro babilônico não foi uma surpresa. Captivity in Babylon was not by surprise. E ainda mais, And even more, o cativeiro babilônico não os pegou de surpresa, it did not take them by surprise, mas foi uma consequência but it was profetizada. really a consequence that was already O prophesied. profeta Jeremias, Jeremiah the quando prophet, ainda estava em Judá, when he was in Judah, Reino do Sul, in the kingdom of the south, anunciou he claramente announced clearly que o povo seria levado cativo por that the people would be 70 anos. taken captive for 70 years. Enquanto muitos ainda As acreditavam, many already believed muitos em Judá, in Judah, muitos em Israel, in Israel, acreditavam que Deus jamais believed that God permitiria a queda de would Jerusalém. never allow the fall of Jerusalem. Jeremias já vinha Jeremiah had declarando, already já declared vinha for profetizando many times que o cativeiro that seria inevitável captivity would be inevitable, e que eles iriam passar 70 anos and ali. that they would spend 70 years Mas in você captivity. sabe o que é que mais me chama a But you know atenção em what tudo calls isso? more for my attention? O que mais que eu acho interessante nisso What I tudo find most important é and que interesting Deus não perdeu is that o God controle did not de nada. lose control of anything. Deus não perdeu o God controle did not de lose tudo. control of anything. Deus nunca perderá o He will controle de nada. never lose O control. salmista disse no Salmo 115: Psalms mas o nosso 115 Deus está nos says our céus God is in heaven, e Ele faz tudo o que lhe and He apraz. does everything that is Deus pleasing não to perdeu Him. o controle. He has not lost Salmo control. 113 diz: Psalms 113. quem é como o Senhor, Who is like our nosso Lord, Deus, our God, que habita nas who alturas, dwells in the que highest se place, inclina para ver os que estão who nos céus inclines those who are e in na terra, heaven and on earth, que do pó levanta o pequeno that He from the e dust do rises the monturo little ones levanta, ergue o and necessitado, rises the necessity, para o fazer habitar, to make a para o dwelling fazer place, assentar to make them com os seated príncipes do seu with the povo. princes of His Deus people. não God perde does o not controle. lose control. Deus é o mesmo God is the ontem. same yesterday. Deus é o mesmo God is hoje. the same today. Deus é o mesmo God is the eternamente. same eternally. Ele não será, porque will not. Deus, Ele é. He Ele não is. perdeu o controle sobre a sua vida. He has not lost Ele control não over perdeu your o life. controle sobre a sua casa. not lost control Ele não over perdeu your o controle home, sobre as suas finanças. over your Ele não finances, perdeu o controle sobre os seus filhos. your children. Ele não perdeu o controle sobre essa situação. Neither your Ele não situation, perdeu o controle sobre esse momento. or this moment, Ele não perdeu o controle sobre essa enfermidade. over this infirmary, Porque Ele é o pai do órfão. because He is Ele é o the marido father da of the viúva. orphan, the Ele é a husband rosa de of the Sharon. widow. He Ele is é o the lírio rose dos of vales. Sharon. Ele é o adorado He entre is as the one nações. that is praised the Sobre o nations. nome de Jesus, Over the name of todos Jesus. se dobrarão. All Os knees joelhos will dos que bend. estão no céu, All na tongues terra will confess. e debaixo da All terra. those on Porque heaven, on Deus earth, and tem under o the poder. earth, because God Ele has tem o controle. all power. E só quem veio adorar o All those who adore o came nome to do praise Senhor. Him, praise the name of the Lord. E no meio do juízo, And in the midst of judgment,
Deus God mostra um sinal. shows a sign. No meio do In cativeiro, the midst of this captivity, Deus God mostra um shows sinal. a sign. E no meio desse cativeiro e In the juízo, middle of this judgment o of sinal de captivity, Deus era um rio. the sign was a stream. Diga, o sinal de The Deus sign of God foi um rio. was a river. Preste atenção nisso, And pay attention here, porque isso é muito importante. because it's very important. No meio do In cativeiro, the middle of this captivity, no meio do in juízo, the middle of judgment, no meio da in the adversidade, middle of adversity, no meio da in tribulação, the middle of no tribulation, meio da luta, and fight no and meio da challenge, prova, no meio do in the middle sofrimento, of suffering, no meio da falta, na in the escassez, middle of lacking, Deus scarcity, mostra um rio God shows them a para o river profeta. to the prophet. Por que é que Deus mostra o rio? Why does God show him a river? Bem no meio do período de juízo In the middle of do judgment próprio Deus from God para o seu próprio povo. towards his people. Por que é que Deus mostra um rio? Why is it that God shows him a river? Por que é que Deus não mostra para o Why profeta doesn't God show the prophet um an altar? altar? Por que é que Deus mostra um rio? Why does God show him a Por que river? é que Deus não mostra para o Why profeta doesn't he show him um a sacerdote? high priest? Mas por que é que Deus Why mostra does um God show rio? him a river? Isso está extremamente relacionado And this is connected com o caráter de Deus, with the character of God. com quem Deus With é, who no is meio God. da In the dificuldade, middle of difficulty, no meio do exílio, middle of exile, no meio da prova, in the middle of trial, no meio do in the sofrimento, middle of suffering, no meio da condenação, in the middle of condemnation, no meio do in the cumprimento middle daquilo of the que Deus já havia commitment of what anunciado. God has announced. Deus não mostra um altar, God does not Deus show an não mostra altar. um sacrifício, God does not show a Deus não sacrifice. mostra um sacerdote, God does not show a Deus high não priest. mostra um anjo, God does not reveal Deus an não angel mostra um or profeta, a prophet. mas Deus He mostra um shows rio. a river. Por que é que Deus mostra um rio? And why does he do this? Porque quando Deus mostra um rio, Because when he shows Deus a está river, extremamente relacionando he is connecting o seu caráter com o homem. his character No for meio da man. dificuldade, In the middle of Deus se difficulty, revela e mostra a eles um God rio. reveals a Isso river. está extremamente This is relacionado com a maneira, connected com a forma to the manner que Deus age quando that God Ele acts quer when he abençoar. wants to Eu vou bless. repetir para você adorar I'm a gonna Deus. repeat so you can É no meio praise da him. prova, In the middle é no of meio da trial, condenação, in the middle of é no meio do condemnation, exílio, in the middle of é no meio da exile, dificuldade, in the middle é no of meio do difficulty, sofrimento, in suffering, é no meio da angústia, in é no meio anguish, das lágrimas, in tears, é no meio da dor. in pain. Deus não levanta um profeta, God doesn't rise Deus a não prophet. mostra um He anjo, doesn't rise an Deus não angel. abre uma He porta, doesn't open a mas door. Ele mostra He um rio. shows a river. Sabe por quê? You know why? Porque quando Deus quer abençoar, Because when God wants to bless, eu estou sentindo a I feel presença the dele aqui presence nesta noite. of the Most High Quando here. Deus decide When God restaurar, decides to restore, e Deus estava preparando He was preparing momento de restauração a do seu moment of povo. restoration Por for isso, His quando people. Deus decide That is why abençoar, when God decides Ele to bless, começa liberando, Ele começa deliver enviando, and sending, mostrando um fluxo da sua sending glória. the flow E esse of His glory, fluxo da glória, the flow of ele His vem glory através de um rio que is flui. through the river E por that onde flows. o rio passava, through the river, tudo que estava morto everything that was tornava a viver. would Por come onde to life. aquele rio passava, Where that no water meio would do flow, caos de in the Israel, middle of no meio chaos, do choro, in the middle of no meio da tears, tristeza, in the middle no of meio da trial angústia, and o anguish, rio vinha the river curando. would heal. Porque quando Deus Because restaura, when God restores, Ele restaura. He restores. Aleluia. Segura esta palavra, meu irmão. Take this Porque word esta captive, palavra é para nós nesta because noite. this word is for No meio us. da In the perseguição, middle of persecution, quando Deus quer restaurar, when God wants to Ele restore, restaura liberando God restores águas que fluem, with water that águas que flows, correm, water that não são flows, águas paradas. not waters Porque that quando is Deus stopped, quer abençoar, because God wants Deus to bless, restaura, when He liberando restores, águas purificadoras. He sends water Deus that restaura, purifies, dando
dando de beber He ao brings sedento, water forth sobre o aflito to those that e are sobre thirsty, todos os que and to estão those that are cansados, tired. porque a água que Deus Because libera, water that God o gives, rio que Deus libera, the river that ele God traz flows vida, from, ele it traz brings life, vigor, it ele brings traz esperança, hope, ele traz salvação, it brings ele traz salvation, vitória it brings e ele victory, traz a cura. and it brings Só quem healing. recebe esta Who palavra receives adora. this? E eu já quero iniciar a minha And I mensagem want hoje to aqui, begin my message tonight, debaixo desta unção do under Espírito this de Deus, anointing of the Spirit, liberando sobre a sua vida, delivering over your life, liberando sobre a sua casa, delivering over your liberando home, sobre a sua família, delivering over your liberando family, sobre o seu lar, over your home, liberando sobre os seus filhos, over your children, liberando sobre a sua geração, over your generation, liberando sobre a sua descendência, over your descendancy, liberando sobre as suas finanças. over your finances. Fluir de Deus. A flow of Está God. passando um rio de Deus The hoje river aqui. of God is Está here passando tonight. um rio de Deus The nesta river of casa God is hoje. in this house A tonight. partir de hoje Starting tonight, estará vindo I will- um rio de Deus, we will see um fluir de Deus, a flow um from novo God, agir de Deus, a new act um of God, tempo novo a de new Deus move of na God sua casa, in your home, nas suas finanças, in your na finances, sua emoção, in your na emotions, sua alma. in Só your quem soul. pode adorá-lo, Who levante can a sua praise voz him? e adore. Say amen. Observe isso. Observe this. O rio sai do templo. The river flows from the temple. Repito para você gravar. I'll repeat this so you can O rio memorize it. sai do The templo. river flows from the temple. O rio não sai da It terra. doesn't come from the ground. O rio não vem do mar. It doesn't come from the ocean. O rio não vem de outro rio. It doesn't come from another sea or another O river. rio não vem de uma It fonte. doesn't come from another source of Mas o water. rio ele nasce do templo. It comes from the temple. Observe que Ezequiel capítulo 47, In Ezekiel 47, verso 1 diz: verse 1, it says, depois disso, after this, me fez voltar à porta da casa. Olha só. from beneath the door of the temple, Me fez voltar à porta da casa. from beneath the E door of eis the que temple, saíam águas por debaixo do limiar coming from beneath the da door, the casa water, para o oriente. passing to the right of the E as altar. águas vinham debaixo, And the water would come do lado direito da casa. Olha que ele é claro e especificamente nos beneath the detalhes. door of the temple, As águas vinham debaixo e do lado direito da casa, passing to the right of the altar, do lado sul do altar. on its south side, Ou seja, or being. o rio nasce debaixo do limiar do templo. The river is birthed beneath the temple. Por quê? Why? Porque as águas desse rio Because the waters of this river, não nascem debaixo de outro lugar. it is not birthed under any place, Mas porque Just as any águas desse rio, but because the waters of elas this river, nascem debaixo do limiar do templo. it flows from beneath the temple. O limiar do templo And beneath the temple era a soleira do templo, era a plataforma do templo. it was the platform of the temple, Ou seja, or being. o que Deus está dizendo aqui? What is God trying to say? Qual é a revelação de Deus para Ezequiel? What is the revelation Nesse of God ponto. to Ezekiel? A Bíblia está dizendo que quando as águas elas nascem debaixo do limiar da soleira da plataforma do templo, What God is trying to say through this is, Deus está dizendo para Ezequiel o seguinte: Ezequiel, He's saying, Ezekiel, as águas desse rio que você vê agora, the waters from this river, ela tem ponto de transição. there is a point of transition. Ela tem lugar específico There is a specific place por onde ela sai from where it comes e from por que ela passa por ali. and why it comes from there. Porque quando as águas elas nascem debaixo Because do limiar do templo, When the water comes from beneath the Deus está temple, dizendo que o limiar do templo from the beneath the temple, é a fronteira entre o que está dentro it is the front e o gates que of está what do is lado de fora. inside and what is Ou outside. seja, o limiar do templo And so beneath the é temple o ponto de partida
partida It is da ordem de Deus. the beginning of E order aqui eu from vou God. fechar a boca de And here Satanás, I'm going to close Satan's porque mouth. muitas vezes a luta do diabo é sim contra nós, A lot of times that para the nos impedir de battles against virmos us ao from the templo. devil Guarde esta is palavra. to keep us from coming Mas to the Deus está temple. dizendo para Ezequiel: But God, Ezequiel, He is telling as águas que eu Ezekiel, vou liberar sobre the você waters that I'm going não to vão vir da deliver over montanha, you is not coming from a não vão vir mountain. do vale, It is not coming from não the vão vir valley. da It is fronteira, not coming from the não vão vir front de outro It's lugar, not coming from não any vai other vir de place outro rio, or any mas other ela vai source. partir It is coming do altar. from the altar Ela of vai God. sair It's going to debaixo do altar. From Sabe o que underneath Deus está the dizendo altar. para nós hoje? What God is Que a telling us bênção do Senhor, the blessing ela of está the Lord, preparada it dentro is do prepared altar, in the altar. debaixo do limiar, Beneath na the plataforma altar, aonde Deus the standing libera a bênção. of where God Por isso a delivers His igreja ela tem o blessing. compromisso That is why the de church entender a visão has the commitment que ela to foi chamada. understand the Deus deu uma vision ordem para that they ela were para called conduzir a to palavra de Deus pave the way como through esse the rio word of para God, abençoar like this nações, river to para abençoar bless vidas, nations, para abençoar a bless sua lives, própria to vida. bless your life. E Hallelujah. teologicamente, And so logically, o limiar ele representa the linear, it o represents lugar de passagem. the place of the path. O limiar It representa represents o ponto de acesso. the point of access. Meus irmãos, entenda isso. Understand this. Nós precisamos ter We o must ponto de acesso. have the point of E access. não apenas o ponto de Not acesso, just a point mas of eu access. preciso ter o ponto do contato do acesso. But O que é the isso, pastor? Me contact of the explica point melhor. of the Você access. precisa You tocar no altar. need to touch the altar. Você precisa vir ao altar. You need to come to the Lembra altar. que quando Israel estava You know, no when deserto, Israel was in e the quando desert, in the Deus deu a wilderness, eles a arca da God aliança, gave them the ark of the ai covenant. Jesus, eu estou sentindo Deus I feel aqui. God in A this arca place. da aliança The era ark o of the ponto de covenant contato was the point entre of Israel contact in e between Deus. Todas Israel as vezes and que a God. arca ia na Every frente, time that the ark Israel went forth, vencia a batalha. Israel Todas as went vezes que and o povo se overcame aproximava do battles. altar, Every time the people Deus came derramava to do the seu ark, poder. the Pastor, Lord mas poured isso está out no His Antigo power Testamento. that was in the E no Old Novo Testamento, Pastor. Jesus In é the o New ponto de Testament, contato da Jesus igreja. is the point Aleluia! of contact Ele é o ponto for do the meu church. contato. He is our Quando eu estou point of fraco, contact. eu vou até When we are Ele. weak, we go Quando to eu estou Him. cansado, When we are eu vou tired, até we Ele. go to Quando eu Him. estou doente, When we are eu sick, vou até Ele. we come Deus to está Him. dizendo: toque no God ponto is de saying, contato. touch the point of Toque em contact. Jesus nessa Touch noite. Jesus tonight. O lugar de passagem, The place o of ponto de acesso. access. Isso também aponta para duas This realidades. points to two realities. Primeiro, First, no Antigo Testamento, o limiar do templo in the Old Testament, representava beneath a the presença ark, de Deus em the Sião. temple, it represented the presence Segundo, of God over no Zion. Novo Testamento, In the New como eu Testament, acabei de falar, as I just o mentioned, limiar do templo the linear of the representa temple, Cristo como it o represents verdadeiro templo. Christ Hello? as the true temple of Cristo God. é o verdadeiro Christ is templo. the temple. Quer ver uma coisa? And pay attention. João capítulo 2, verso 19. In John chapter 2, Jesus verse 19, respondeu a eles e disse assim, ó: Jesus told them and derribai said, esse templo I will take down this e temple. em 3 dias And in o 3 days I levantarei. will rise it Eles up. estavam pensando que Jesus They estava thought he falando was do talking templo de about Salomão. the literal Eles temple estavam of pensando que Solomon. Jesus estava falando do He templo thought- de they Moisés thought that they were ou talking do in the templo times de of Davi, Moses. mas ele estava But falando he was deles talking about his próprio. own temple. Quando eu for deitado, When I am in quando the o Messias tomb, for tombado, when I am in the nem a tomb, morte vai resistir, cannot porque em hold him. 3 dias Because in 3 days, basta apenas 3 3 days is dias enough para ele vir for him to e come restaurar and restore tudo everything novamente. again. Levanta a sua voz e Lift adore up o your nome do voice Senhor. and praise the Mas sabe name of para que God. você precisa entender know esta why you need mensagem? to understand this E você message. precisa entender esta You need to mensagem understand this e ter message fé because na que a palavra you está need to have revelando. faith in Deixa eu what the dizer word uma is coisa para você. revealing. Let me tell Você you. sabia que de todas as Marias You know that out of ou all de the todas Marys, as mulheres que foram no of the sepulcro, Marys that went to the depois tomb, que Jesus havia after ressuscitado, Jesus had resurrected, Maria, mãe de Jesus, Mary, mother é a of única Jesus, que não foi lá is the para only ver. one that did Sabe not por go quê? to see him. Perguntaram para ela: You know você não why? vai ver? Are you not going to go see them? Você não They vai no asked. sepulcro Are you not gonna go para see saber him o que está at the acontecendo? tomb and Já see? disseram que o corpo They não already está said lá. that the body Ela is disse: no eu longer já there. He sabia, said, "I already porque knew." ele me disse Because he told que no me terceiro, that on eita the glória, third day, no terceiro dia that on the third ele day, se he would levantaria. rise.
Ele se levantou And he rose. e está sentado And he is à seated destra do Deus Pai. Adore o right nome do hand Senhor nessa noite. of the Lord God Almighty. Ponto de contato. Point of contact. E a terceira realidade. The third reality. Primeira realidade. First, I'll go over the first. O limiar do templo representa a presença de Deus It represents the presence of God em Sião, in Zion, em Jerusalém. in Jerusalem. Segundo, And no second, Novo Testamento in the New representa Testament, Cristo, it represents que é o verdadeiro templo. Christ, who is the true temple. E em terceiro lugar, And in third place, o limiar do templo the temple teologicamente representa theologically represents, com realidade, in reality, porque a igreja do Senhor Jesus representa a igreja do Senhor Jesus. it represents the church of Por God. que a igreja do Senhor Jesus? Why the church of Porque God? a igreja do Senhor Because the Jesus, church of ela Jesus também é representada is represented como templo do Espírito as the temple Santo of the de Holy Deus. Spirit. Olha aqui que 1 de Coríntios Look at capítulo what 1 3, Corinthians chapter 3, verso 16 diz: verse 30, verse 16 Não says, sabeis vós don't you know que sois o templo de Deus that you are the temple of the Holy e que o Spirit, Espírito de Deus and that the Spirit of God habita em dwells vós? in you? Eu venho dizer uma coisa para você I come to aqui. tell you all Aquele something. mesmo rio That same que river corria naquele limiar, that would flow from that temple, representando na antiguidade it o que represents Deus fazia em Jerusalém. the Lord would do in Aquele mesmo Jerusalem. rio That que same river representa Jesus represents depois de Jesus ser levantado da after terra. being rose Esse from the rio dead. This que river passava no limiar, that came from ele the temple, representa também it represents o poder de Deus the na power of igreja. God in the church. Esse mesmo This limiar, same este temple, mesmo rio the same que flow passava ali, that would representa teologicamente, and flow, it represents biblicamente você e eu, me and porque you, temos sobre nós because we uma have over us responsabilidade responsibility de viver to live e experimentar and algo da experience parte de Deus. from God. Por que, pastor? Why, Pastor? Porque aqui a igreja ela é descrita como, Because the church is described primeiro, edifício espiritual. edifying Segundo, spiritually. morada de Deus. It is the dwelling place of Terceiro, God construção em crescimento. and construction in O templo growth. agora The temple que você via no Antigo that Testamento, you see in the Old ele Testament, deixou de ser um templo estático it stopped geograficamente being just a e passou a statue. ser um templo humano. It became a human Eu vou temple. repetir para você entender. I'll repeat again. O templo que antigamente era The estático, temple that was something built imóvel, and unmovable, fisicamente parado, physically stopped at a geograficamente standstill, estático, geographically standing passou still, agora a ser now became templo humano. a human temple. Olha o que a Bíblia diz. And now look at the Bible. 1 Coríntios capítulo In 6. 1 Corinthians chapter Verso 6, 19. verse 19. Olha o que Paulo disse. Look at what Paul Ou não says. sabeis vós Do you not know que o vosso corpo that your é body o templo is do the temple of Espírito the Holy Santo Spirit de Deus? of God? Ele não habita mais em He does not construções dwell físicas, in physical em establishments matéria, or in material, em concreto in concrete, ou madeira, or in wood. mas ele agora He is habita now em mim in me e em você. and in you. Porque quando a igreja Because when nasce, the church is lá born, em Atos dos in Apóstolos, sabe o que acontece? You know what happens? A igreja passou a ser The church morada, became a dwelling place. habitação. The church O became a templo do dwelling Espírito place. sou eu We are now e the você. dwelling Vou place repetir. of God. O templo do Espírito The temple of the agora Spirit é eu is e now você. you and I. O crente passou a ser o templo. The Christian is now the Você temple. passou a ser o templo You do are now Espírito. a temple of the Holy Em outras Spirit. palavras, In other words, se agora o Espírito Santo if now the Holy ele Spirit deixou de habitar stopped em um lugar dwelling feito por mãos de in homens places made e by habita man em mim, hands and now então dwells o templo in agora us, não é mais de madeira, it is not by wood. não é mais de pedra, or by mas rock. o templo é de carne The temple e is now espírito. of flesh and O spirit.
altar não está mais altar em is Jerusalém, no longer in mas Jerusalem. o altar levantado altar a Deus risen to agora God está em is você. now in you. Você é o You altar de are the Deus. altar of God. A glória que The enchia o glory that would santuário flow in the agora Holy of Holies habita o seu now interior. flows in you. A glória que enchia o templo The glory that filled the temple agora enche a sua vida. now flows in you. Está dentro de It você. is inside of O you. lugar santo The Holy of não tem Holies. mais cortinas, There's no veil, mas tem o coração do but there homem. is a heart of O man lugar santo in the Holy of que Deus Holies, escolheu para where habitar God não now é em quatro dwells. paredes, It is no mas longer é in dentro four de corners, it você. is in O you. rio não sai mais The de um river prédio, does not come from a como building a visão anymore. de Ezequiel, Like the vision mas of o rio Ezekiel. agora Now the river, ele flui dentro it de você. flows from you. Cada crente sentado Every nesta Christian igreja, sitting cada um de here, vocês que estão me everyone that is assistindo, watching cada um de us, vocês que estão adorando, everyone that is a o believer, rio de Deus ele flui em você. River of God flows Você in não you. vai ao templo, You do not go to the temple. mas você carrega You o templo, bring the temple. porque você é o templo. Because you are the temple. Onde você entra, Where you go, o templo chega junto. the temple arrives. Onde você entra, When you a arrive, presença entra também. presence comes Quando with você you. anda, When you walk, a presença anda presence com você. walks with you. Quando você se move, When you move, a presença também se the move presence em moves você with e you com você. and with Então eu inside of entendo you. And que I se o understand Espírito de that it's the Deus Spirit of God. ele habita em mim, It dwells in me. se o Espírito de If the Deus Spirit of ele God, está em mim, it is inside of me. no lugar aonde eu entrar, In the places I aonde eu enter, colocar a planta dos meus wherever I pés, step with the a soles of atmosfera my feet, vai the atmosphere mudar, must change. porque eu carrego Because I a carry presença do Pai, the presence of the a presença do Father, Filho the presence of e a the Son, presença do and the Espírito. presence of the Spirit Quando of você God. entra no lugar, When you enter a into a place, atmosfera the muda, atmosphere has o to ambiente shift. se transforma, The ambience a has to shift. atmosfera tem que se has mudar to change quando você when you chegar. step inside of O it. ambiente The tem que ambiance has transformar to transform quando você chegar, when you enter. porque não está chegando Because you are not só just mais arriving, um, just porque any não está place. chegando Just not alguém que anybody só foi transformado, arriving, mas está chegando aquele who is que coming carrega a is the one that presença. carries the Eu estou presence. pregando nesta I am noite preaching tonight para alguém que tem a for someone that presença. carries the Quando presence. você chegar no seu When you trabalho, arrive to your os demônios job, lá no demons trabalho will have vai to ter que te respeitar, and porque a respect you, presença de Deus because está the em você. presence of God is Quando in you. você estiver dentro da sua When you are casa, in your house, não vai ter bater de boca, there will be no não vai opening ter and closing of the briga, mouth. não vai ter There will be no discussão, more fighting, porque você because carrega you a carry presença. the presence. Levanta sua voz e adora o nome Lift do up Senhor. your voice and praise Jesus. Você não é mais um visitante You are no longer a dessa visitor presença, of this mas presence. você agora é You morada are now the dessa dwelling place presença. of this presence. Entenda isso. Se somos templo, somos responsáveis If we are the temple, pelo fogo. we are responsible Diga for the comigo, se eu sou fire. templo, If we are the temple, diga, se eu sou templo, if we are the temple, eu sou responsável we are pelo fogo. responsible for the fire. Se somos templo, meus If we are amados, the temple, e somos responsáveis pelo fogo, we are responsible for o the que eu fire. entendo com isso é que What I understand o is altar the altar não pode cannot estar apagado. go out. O altar The altar não pode cannot estar apagado. go out. Em outras palavras, In other não words, pode faltar fogo do fire Espírito. cannot be lacked Não on pode this altar. faltar a presença de The Deus presence cannot representada be pelo missed fogo do Espírito. by the fire. Por quê, pastor? Porque o Espírito de Deus, Because the Spirit of ele God agora não habita no em longer paredes dwells within walls feitas por mãos de homens, made by mas ele human habita hands, em but vidas now que foram dwells in lives consagradas that are ao Senhor. consecrated E to the todos Lord. aqueles que são And all consagrados, of those that are dentro consecrated, dele in tem uma him, they chama have do a Espírito. flame of the Quando Holy você Spirit. começa When you a begin se distanciar de to Deus, distance essa yourself from chama God, vai se apagando. flame will go Lembra o out. que eu disse? And you know what I O ponto said. de contato, Point of o ponto contact, de referência, point of quando você reference. sentir que está When you fraco, feel that you are weak cansado, and tired desanimado, and unmotivated, abatido e não tem broken, mais chama and do you feel like Espírito, you don't have a é flame porque você anymore, precisa it is correr because para you o need to ponto de run contato. to the point of Corra contact. para os pés Come de on, Jesus. run to the Ele feet of vai Jesus. tocar He's você. going to touch Ele you. vai encher você. He's going to fill Ele vai you. renovar He's going to você. renew Ele you. vai
batizar He's going to você baptize com o you Espírito with the Holy do Spirit Senhor. of God. Hey, come on. Urabacandaramasai. Agora observe isso. And now observe this. Que é muito interessante. What is very interesting, O texto de Ezequiel capítulo the 47, text of Ezekiel 47. no verso 3 diz Now verse 3 says que Ezequiel teve uma visão that Ezekiel, he had a vision de águas que estavam nos artelhos, nos pés, nas of the pontas dos water that dedos. was at his ankles. Sabe que quando você vai na praia, You know, when you go to the beach ou você vai num lago ou na or piscina a lake or a pool, que tem uma borda you rasa, go to the shallow end, você coloca a ponta dos you pés. put your feet, your ankles to the water. A visão no verso 3 é a seguinte: This vision here in verse 3, saiu aquele homem para o oriente, the man brought outside the wall. tendo na sua mão um cordel de medir, He had with him uma vara de medir, a stick to uma measure, fita para medir, uma fita para medir. a tape to measure of some E ele sort. mediu 1000 côvados, And he measured 1,000 feet, ou aproximadamente 450 metros. approximately around 400 meters. E na visão do verso 3 And in verse 3, diz: e me fez passar pelas águas. and he led me across the stream. Ou seja, entenda, a primeira visão, Deus mostrou a ele águas que davam nos artelhos, And na so ponta God dos shows pés. him a vision of the waters hitting his ankles. E ele mediu 450 metros, And he como se fosse uma measured piscina about de 450 1,400 metros. feet, E 700 ele feet. atravessa And he crosses de um lado para o outro, across the mas as river, águas só davam nos but the artelhos. water was up to only his ankles. E eu estava orando a Deus, estudando e perguntando ao And I Espírito was Santo. praying and asking the Holy Spirit while I E meditated ele on me this. disse: meu filho, isso And he representa said this represents o primeiro nível da medida. the first level of measuring. Primeiro nível The first de level medida. of measuring. O texto diz que o homem The com um text cordel says mediu 1000 côvados, That he 450 measured metros. 1,750 aproximadamente. feet approximately. Agora, no texto que nós lemos originalmente fala 1000 côvados, preste atenção. And so in this text it states Por isso que diz 1000 côvados. that it says 1,750 Porque feet. 1000 aqui Because here fala de uma medida completa. it talks about a full measure, 1000 representa uma medida representing completa. a full measure. Fala de um tempo que já se completou A time that has already been fulfilled e fora determinado por Deus. and was determined by God. Essa medida de 1000 côvados já havia sido It determinada had pelo been Senhor. determined by God already. Deus já This havia measurement. completado isso. Não seria nem mais It wouldn't be more e nem menos. or less. Mas o que me chama mesmo a But atenção é what calls que for my attention is that as águas elas davam nos artelhos, nos the pés. water would hit the É como ankles se ele estivesse andando 1000 côvados as if somente pisando em águas he was only walking que over molhava shallow apenas os waters pés dele. that only wet his feet. Artelhos são pés, His ankles e pés fala de caminhada. speak of walking. Caminhada. Walking. Isso significa Path que that houve ou symbolizes há um começo de experiência com Deus. that there is a beginning to an Deus experience não with podia God. liberar para ele tudo naquela hora, God could not give him everything in mas that ele moment, libera completamente but he gives him o fully medido da primeira experiência the measurement dele of com his Deus. first Será que você está actual entendendo? experience. Tem pessoas There are que people Deus não pode dar medida that God acima cannot give them daquilo que more ele than pode the suportar. specific measurement they E
Deus can diz para support. ele: pega And so agora God now a tells sua him, família, grab your family, pega tudo que você grab tem everything e you have, vem comigo, and come with porque me, eu vou fazer você because andar I'm numa going to medida. make E you essa walk over a medida specific é uma medida measurement. que você vai In this molhar specific apenas measurement, os you pés. will walk and wet Você vai only your molhar feet. superficialmente You will a superficially primeira parte. walk the first Quando você part. molha os pés, When you wet não your te feet, atrapalha em nada, It will not não te incomoda em nada, bother you in anything. não vai molhar você completamente. It will not wet you Isso completely. significa And this que é o symbolizes começo it is the da beginning caminhada of the walk da fé com Cristo. of faith with Christ. Agora observe isso. And now observe, Deus não quer. God does not Deus want. deu para ele essa medida. God gave Mas this Deus measurement não to God. quer que você molhe But He does apenas not as want pontas dos you to pés. only wet your Mas feet. Ele quer que você He wants se submerja, for you to submerge que você mergulhe and totalmente. dive fully E por que é que eu digo isso? in this water. Porque o próprio texto continua dizendo, Because the text continues verso de número 4, in verse e 4, mediu ele and measuring, mais 1000 côvados, He measured another e agora me fez passar 1,750 pelas feet águas, and led me across again. águas que não eram mais pelos This artelhos, time the water was not up to mas his eram ankles, águas que me davam but up pelos joelhos. to his knees. Agora ele está mais profundo. and now it is more Ele profound. deixou de andar no raso. He stopped Ele deixou de walking andar over the molhando shallow apenas o and pezinho. wetting only his Agora feet a and to água his está ankles. mais and profunda. now the water is a Veio little água deeper. para cima. And now the water Deixa came eu up. parafrasear aqui, let me porque eu estou paraphrase, sentindo o Espírito 'cause I de Deus feel the aqui nessa Spirit of noite. God here. Se ele estivesse de calça he comprida, had his talvez long naquela pants, hora ele já teria at that time dobrado he had as already calças, started porque to ele não fold queria his molhar. pants because he didn't Ele want it to sabia get wet. que a água He iria knew that the water, tocar o it joelho. would touch his knees. E não para por And aí. it doesn't stop Olha o que there. Deus vai fazendo. Look at what he E says. nessa noite, se essa palavra If this é word profética para a sua is vida, prophetic for your se life, prepare, porque está prepare vindo yourself, coisa because grande something da grand parte de Deus is para coming quem from está me Lord, ouvindo. who is E o listening. Espírito Santo está Allow me the Holy falando que Spirit. tem crente aqui que já está dizendo: There are eu não people quero molhar here mais o pé. that I don't wanna wet Eu my não feet quero água anymore. mais no dedão, I don't não. wanna just Eu get não my quero água ankles no wet. pezinho, I don't não. wanna be in Pastor the José, eu não shallow quero end. água mais Pastor José, I no don't wanna joelho, be down on não. my knees. E o texto continua dizendo: The text e mediu continues. mais 1000 He measured côvados another e me 1,750 fez feet. atravessar And he made me pelas cross águas. the water Meu irmão, não again. tem água mais no pé. And he doesn't have water Não on tem his água mais ankles no anymore, joelho. or on his Mas agora knees. tem água no lombo. Now it's on his waist. Pastor Silvani, tem água nas It's costas on his dele. waist Eu now. imagino esse homem agora. I imagine assim, ó, na pontinha he's do pé. tippy-toeing Porque não tem on his água mais no toes, pé. because it's No no joelho já longer passou. on his E ele ankles, está his tomando knees. cuidado, porque Now se he's ele being vacilar, careful, because if he ele vai messes se up, afogar. he's gonna drown. Agora preste atenção, And porque now tudo pay muda. attention, because everything Preste atenção, changes. porque tudo vai mudar. Everything will change Quando here. você molha os joelhos, When you wet your knees, quando você molha os artelhos, when you wet your e quando ankles, você molha os and lombos, when you wet your waist, já são águas mais profundas. the water starts to get deeper as you Porque go. não se pode atravessar Because you cannot sem cross que entre without mais profundamente. more Ai, depth ai, ai, in ai, this ai, ai, water. ai. Quem está entendendo já Who deu is glória understanding aí. is already Porque praising. quem quer mais Because profundo who wants mesmo, more quem profoundness, quer mergulhar who wants more mesmo, depth, quem é que realmente who está wants interessado mesmo, interested quem in é que more realmente of quer God, compromisso more mesmo, commitment with quem é God, que quer realmente ver Deus more mesmo, wanting to see ai, 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 God quem quer really, ver a glória de Deus the glory of mesmo, God truly, quem quer sair dessa vida medíocre and leave this mesmo, mediocre quem life, quer viver em outro nível who wants to live mesmo, another ele level. não quer água nos artelhos, want waters to e their água no ankles, joelho não and on their satisfaz. knees does E not quando as satisfy them. águas tocam no lombo When the dele, waters touch his waist, não tem como fazer outra coisa. there's no way you can do anything different. Porque águas mais profundas Because depth in this water são águas que não se pode
atravessar waters you cannot cross sem se desprender de tudo. without letting go of everything. Quem está entendendo, diga glória aí. Alguém aqui sabe nadar? Do you know how to swim? Alguém aqui já foi na praia? Somebody been Alguém to the aqui já beach? foi na piscina? Somebody been to a Alguém aqui pool? já nadou? Somebody Quando você swam começa before? na primeira parte que é mais raso, And when you start a swimming gente on fala, the aqui shallow tá dando end, pé said here I e eu can vou continuar. touch the Você ground. vai fazendo gracinha, And you você start vai playing pulando, around, you start jumping você vai around, soltando, you start você pode swimming a little brincar, bit, playing, mas de repente você vai caminhando but suddenly as you para start to lugares swim, mais profundos, you go to the aonde deep você end, não dá mais pé. where you no Quando longer can você step não dá on the pé, ground, when you quando já não cannot tem step no mais longer aonde você se on the apoiar, ground, o where you que can no você longer faz? hold on Você to, começa a dar you start abraçada. to give Quem sabe nadar blows dá abraçada. and swim Sabe o que a Bíblia está forward. dizendo aqui? What the Bible is Que saying, artelhos são símbolo do início da caminhada. that this is the beginning, the Joelhos ankles, são símbolo daqueles que caminham The knees na oração. are those that walk Porque in mesmo prayer. andando Because deste cordel even de medir, walking in você prayer, está tocando no joelho. you are still Joelho touching fala waters daqueles to que your knees. oram. E lombos, meus amados, And the waist fala de símbolo de força talk about e identidade. strength Quando and as águas identity. chegarem a tocar nos When the seus waters ombros start aqui, touching your back or your quando waist você side, estiver no momento when you are em que in a the palavra moment de Deus tocar where aqui the em word of você, God ó, starts touching you bater cá em on your cima lower de você, ó, inside, sabe o que a and it Bíblia está starts dizendo? falling on your Isso back, simboliza this símbolo de symbolizes força. the Já viu strength, aquela expressão? the strength, Pode bater, porque as costas são the largas. symbolism Sabe that quando the more you eita hit glória, the tem thicker alguém aqui my nessa back. noite dando glória? There are people giving Porque praise podem already, bater em você, because they can hit you on podem your back. murmurar de você, They can podem complain tentar about you. fazer você parar, They can try mas to você make vai you dizer, stop, pode but you're gonna say, you bater, can hit porque me all you aqui want, tem because força, here I have aqui strength. tem Here autoridade. I have Quer ver uma authority. coisa? You wanna A see Bíblia something? diz The Bible que says sobre os ombros that de over the Jesus shoulders of ele Jesus, carregava he autoridade carried the authority e poder, and power. poder e Power autoridade. and authority. Jesus, o próprio Jesus, Filho de the Deus, Son of God, carregava nos seus carried ombros over o his poder, shoulders the a power autoridade and da parte de authority Deus. from God. E agora está ficando melhor. And it's getting better E here. agora as águas não dão mais nos artelhos, And pastor. now it no longer is on the As águas ankles, não dão mais no joelho, on pastor. his knees. As águas já passaram dos lombos, It passed pastor. his waist, his Aonde back. chegou essa medida de água? And now this measurement Agora o texto diz went up, que as águas são profundas. and it's now even As more deep. águas são It went profundas. another level of deep. Os artelhos são o início de uma caminhada. The ankles are the Você não beginning of a pode journey. permanecer You cannot remain eternamente com águas nos On artelhos. the shallow Pelo end. amor de Deus, For the love of God. não viva mais live. a partir de hoje. Starting today, Diga, Deus, say, God, eu já molhei os meus I wet my pés, feet already, mas eu God. quero me molhar mais. I wanna get more Águas wet. nos artelhos, I você will- não pode viver molhando You apenas cannot os pés. live just wetting Você your não feet. pode viver a vida toda You cannot live your como se entire life. fosse aquele crente If you are this que se Christian inicia na sua caminhada cristã. who begins their journey, Gente, isso é para quem é novo convertido. this is for new Isso é people, para quem aceitou Jesus hoje. people who accepted Isso é Jesus para quem aceitou today. Jesus ontem. Or yesterday. Jesus está dizendo, quem me aceitou Jesus hoje, is saying, who accepted eu vou me today, dar para ele a oportunidade I'll give them the para ele opportunity experimentar um pouquinho, to para ele não experience se a little bit, afogar, so they don't porque drown. se eu der muito, Because if I give ele a não lot, vai entender. they won't Mas Deus está understand. dizendo para alguém But aqui God is telling que é us, crente há muito tempo, who is Christian há muitas for a long décadas, time, a está lot dizendo para of você, decades. saia dessa água It's time for you rasa, to leave this comece shallow a end mergulhar and start profundamente. diving deep. Agora as águas não ficaram apenas nos artelhos. And so the waters didn't stay in the ankles, Os artelhos passaram para os joelhos to the ankles, to the e dos knees, joelhos passaram para os lombos. knees to the waist, to the back. E o texto está mostrando, caminha And the text is saying, para algo ainda mais impressionante. and it is Por isso que eu gravitating amo a towards palavra de something Deus. greater in this Por isso text. que eu amo a palavra That's de why I Deus. love this word. O texto diz que, The text says, observe comigo, observe with me, quanto mais longe, that the more he went across, quanto mais the longe more he went across ele estava do templo, from the temple. preste atenção, de onde saíram as águas? Where did the temple De onde saíram waters? as águas? Where did the waters flow Do from? limiar do templo, From do beneath assoalho ali the debaixo temple. do templo.
Agora o texto diz que And the text will say, quanto mais longe ele estava do templo, the farther he was from the temple, mais profundo ficava. the deeper he went. Mas pastor, What do you mean, Pastor? naturalmente deveria ser o contrário. Naturally, it should be different, Quanto mais right? perto, The closer, mais profundo. the more Mas deep. nesse caso a ideia que é But transmitida in é this que case, it is quanto mais, trying to say guarde isso, that the você more caminha com Deus, you walk with God, mais profundo as coisas vão ficar. the more Deus depth está dizendo, mesmo you que will você seja have. templo, Even if mesmo que você deva estar no templo, you are in the temple, mesmo que você está experimentando as coisas even do if you are templo, experiencing mesmo que things você in the está vendo o temple, rio passar no templo, seeing the Deus está stream dizendo que o que flow Ele from quer the fazer com temple, você that what He não wants está to do with circunscrito no rio is not just e nem in na água, the mas está water, em mim. but it Deus is está in dizendo, I, quem sair do templo, who leaves the porque temple, quem sai do templo, who leaves the ai, temple, vou falar, quem sai do templo é que já entendeu a visão. is who understood Quem the sai do vision, templo, who ele leaves saiu the para pregar o temple, evangelho. they go to Ele preach não the saiu para gospel. distanciar, They didn't ficar leave longe, to be distant ficar fora, from the temple, ficar distante, to be mas ele distant. saiu para evangelizar. left to Aleluia. evangelize. Ele saiu para experimentar. They left to E aí Deus diz para ele assim: saia comigo. And God Porque said, "Come quanto with mais me." você andar comigo, 'Cause the more you walk with mais me, profundamente the eu vou. deeper I Meu will Deus do take céu. you. Come on. Quanto mais você more andar com that you Deus, walk with mais God, profundamente the deeper Deus vai fazer você caminhar God em will make águas you profundas. walk in Sabe por que você deeper ainda está no waters? limiar? You know why you're Sabe por que still ainda você só on molha the o pé, shallow end, só molha o joelho? only É porque wetting você your está feet, your knees. acostumado. It's because you É porque are você está comfortable. You acomodado, are used to sentadinho this. no templo e dizendo: Sitting está in the molhando temple, só os wetting your pés, toes and está your molhando feet, só o joelho, wetting your não quero knees. mais. You don't Deus está want dizendo: anything vem more. comigo, meu God is filho. saying, "Come on with Vem, me." oh meu Deus do céu, God sentiu o is saying, Espírito de Deus "Come on aqui. with Deus está me." chamando alguém, diga assim: He's vem saying, comigo, "Come with vem me." comigo, porque eu vou Who is fazer coming você with andar me? Because I'm profundamente. going to walk Eu vou with dar, you te in dar the deep experiência. waters. I'm Essa gonna luta give que you você passou dentro da sua experience. casa hoje, This fight that com a you sua went esposa, through with your não é wife, nada comparado your ao que daughter. Deus tem preparado para It is você. not more Esse than problema que você what está the Lord enfrentando com has seu filho prepared. não é nada This comparado quando difficulty você is começar a not caminhar com greater Deus. than what you are Porque going quando to você caminhar com Deus, with Deus vai God. te mostrar coisa Because He's grande. going to show you Jeremias greater capítulo things. 33, Jeremiah 3. 33:3. Clama a mim. Call to me. Em outras palavras, anda comigo, In Jeremias. other words, it's walk Viva with me, comigo, Jeremiah. Jeremias. Live with me, Esteja Jeremiah. comigo, Stay Jeremias. with me, Venha Jeremiah. comigo, Please. Jeremias. Be Eu vou with me, segurar na sua Jeremiah. mão, I'm gonna Jeremias, hold e you, vou Jeremiah. fazer você And I'm ver going to make you coisas see grandes e new firmes things and que não firm things sabe. that you do not know of. Nesse caso, And in this case, a ideia que o texto transmite the é: idea that the text presta atenção transmits, nisso. pay attention, Quanto mais the more caminhamos com Deus, that we walk with God, mais profundo fica. the deeper it gets. Vou repetir. Quanto mais eu andar com The Deus, more I walk with God, mais profundo será. the deeper it gets. Lembra de Enoque? Remember Enoch? Enoque andou tanto com He walked Deus, so much with God, tanto com Deus. so much. E a Bíblia não diz isso, mas eu And imagino the Bible doesn't say this, but I que Enoque era um imagine homem de intimidade that Enoch com Deus had a lot profundíssima. É lógico que a Bíblia diz isso. profound intimacy with É lógico que a God. Bíblia The diz Bible does isso. say Tanto this. é que Deus disse assim: sabe uma coisa, Enoque? And God says something Não to tem Enoch. como He andar said, mais "There's no way profundamente comigo aí na you can terra. walk deeper Vou with fazer me. o seguinte: I'm gonna vou take levar you você para morar comigo. with me to Deus live estava with me." dizendo para Enoque: God sai was desse saying, mundo aí, "This world porque esse mundo não is te not for you. merece, It's not mas worthy vem of andar you. profundamente Come comigo." Deus está live dizendo with para alguém me. que nessa noite: He's saying eu to quero someone, te levar I want para águas to take profundas. you to Se deeper você waters andar if you comigo, walk with me. porque mais profunda, Because deeper, quanto mais profundo você andar, the deeper you go, mais intimidade você terá. more intimacy Quanto you'll mais have. profundo, More deeper mais a you revelação. go, more revelation. Quanto mais profundo, The deeper, mais
profunda a visão, more deep the quanto vision, mais profundo, the deeper, mais profundo será a entrega. the deeper will Quanto be your mais profundo surrender. você estiver com The Deus, deeper you are with mais God, será a sua dependência your de Deus. dependency will be more. Quanto mais profundo você caminhar com Deus, The deeper you mais are, profundo será a sua more confiança, profound will be your mais trust. profundo será a sua entrega, More deep will mais be your profunda encounter. será a sua fé, More deep will be mais your faith. profunda será a sua More adoração, deep will become mais your worship. profunda Come será on. a sua More deep obediência, will be your obedience. mais profunda será a sua Deeper will maturidade, become your maturity. mais profunda será a Deeper sua will transformação, become your transformation. mais profunda a sua Deeper santificação, will become your mais sanctification. profunda será Deeper will a become autoridade your de authority Deus na in sua the vida. spiritual Quando realm. você falar, When you speak, porque você está profundamente because you are envolvido com Deus, involved with a God, sua palavra your words falará de will autoridade, speak in porque authority, você fala com because you quem speak você who anda. you walk with. Quanto mais profunda a experiência The com Deus, deeper you have an mais experience with profundo God, será a sua vida com the Deus. deeper will be your Quanto life mais with Him. profundo você andar, The deeper you go, mais perto e profundo do altar the você vai deeper estar. and closer to the altar Quanto you will mais go. perto, The closer, quanto mais perto the closer estamos de Deus, we are to God, mais profundo será the a nossa deeper will intimidade. be our intimacy. Isso nos mostra que And this shows us Deus God é quem mede. is the one that measures. Deus God é quem mede. is who measures. Deus é God quem conduz. Is who conducts E é these Deus things. que nos It leva is God a lugares who takes us mais profundos. to deeper places. É Deus. It is God. Não tem outro caminho. There's no other place. Não tem outra solução. There is no other solution. Existem alguns meios There are other middles que vão te fazer that will a caminhar mais com Deus. to take Primeiro, you deeper with abandonar God. as coisas desse mundo. And it is to abandon things of Segundo, this world. parar de falar aquilo que não stop agrada ao Senhor. Speaking what does not please the Terceiro, Lord. Third, falar com Deus. speaking to Quanto God. mais The more você falar we com pray Deus, to God, menos você vai ouvir the o less que falam de you will você listen to ou what o they que say falam nesse mundo. in this O world. homem que mede com cordel, The man that is measuring, ele conduz Ezequiel até o ponto he conducts aonde Ezekiel ele and não takes him toca mais o fundo. to the point where he cannot touch the O ground homem tinha anymore. fita de medir, He had the measuring mas ele leva stick, Ezequiel and he brought para Ezekiel ponto mais to a profundo. point that is more deep. Sabe o que é isso? And you É know uma what this is? transição de controle humano It is a transition from human para o control controle de Deus. to God's control. Sabe o que Deus está dizendo You aqui know what God is saying nesse texto? in this E text? sabe o que Deus está dizendo aqui para nós What He outros? is telling us tonight. Não é o controle humano It is que not determina human a control sua vida. that determines your Não life. é o que dizem lá fora It is nas not what they notícias que say vai determinar in the news você, that will mas determine é your fate. Deus que tem It o is God controle da that has the sua control vida. of your É Deus life. que dá, é Deus que God that tira, gives é and Deus que takes. põe, é It is Deus God that que remove, places é and Deus que removes. abate, It is God é that Deus que levanta, puts down é Deus and que rises move up. It's e é God Deus que traz that de moves volta, away é and Deus brings que dá close. vida It's God e é that Deus gives que life tira a and vida, takes away é life. Deus It que is está God no controle who is in da control sua of your vida, life. é Deus It que is está God no that controle is in da control sua of your casa, house. não é esse It is not espírito de rebeldia, spirit of rebellion. não é esse espírito do inferno It's not the que spirit está of hell that rodando a is sua casa, surrounding your mas home. é o It is Espírito the de Spirit Deus. of God. Por isso o texto diz That's why the text que enquanto says você molhar os pés, that as you wet your você tem o ankles, controle. you have control. Quando você molhar os When joelhos, you wet your você é que knees, tem o you controle. still have the control. Quando você When começar you a start molhar to os lombos, wet it on your você vai começar a waist and your sentir back, and que Deus é you will quem start controla. to feel Você vai the dizer: ai, pressure papai, that it is God that ai, is in papai, me control. ajuda, papai, And it's God, oh, help porque eu não me. consigo mais 'Cause pisar o I pezinho. feel like I'm barely stepping Já on não the tem ground. água no joelho, papai. It's not A água only está at my vindo aqui knees, acima. it's hitting Se eu não tomar backside. cuidado, eu vou mergulhar, If I papai. don't be careful, Se eu não tomar I'm gonna cuidado, dive eu deep. vou afogar, I'm papai. going to drown.
E a pergunta aqui hoje para nós And é the essa: question tonight is, nesse momento da sua in vida, this moment, nesse exato in momento this exact moment da sua história, of your story, da sua vida, of your life, o que é que você está molhando? what are you allowing Você to está get só wet? molhando os artérios, os Is it pés? only your ankles? Ou você só está molhando os joelhos? Está Or confortável? is it only your knees? Está até gostoso, né? Feels good. Está calor lá fora, você está com as águas It's no joelho, hot, aqui nas pernas, nas You're wetting canelas. your legs. Está You're confortável? comfortable. Ou será que Or as águas já passaram has the water already dos seus limites? passed over your limits? Deus está perguntando para alguém God is aqui, asking someone, aonde estão as águas na where sua are the vida? waters Você tonight? está molhando só os pés? Are you wetting only your feet? Ou será que você já perdeu o Or have you controle lost control nas águas? in the waters? Porque quando você perde o controle, Because when you lose control, você tem duas opções. you have two options. Diga comigo, duas opções. You have two options. Diga de novo, duas opções. Ou você nada, Or you swim, ou você afunda. or you sink or drown, Deus está or dizendo, swim. você tem duas opções. You have two options. Ou você vai se Or afundar, you sink, ou você vai mergulhar or you swim no oceano do in the Espírito. ocean of the E Spirit. quem mergulha no oceano do And who Espírito dives in vai this dizer, ocean Senhor, tem will mais say, água. Lord, there's more water. Senhor, tem mais Seems profundidade. like there's more depth. Senhor, eu estou indo mais para I'm perto going de ti. further. Quanto mais more profundo we nós dive and ficarmos, get você vai deeper, dizer, Senhor, eu quero You mais. say, Lord, I want more. Eu quero mais da Lord, tua I need glória. more of your Eu quero glory. mais da tua Hey, presença. I want more Eu of estou your presence. cansado desta I'm vida. tired of this Eu life. estou cansado. Amanhã é segunda-feira. Tired. Tomorrow's Mas eu Monday. quero But mais I want de ti. more of Deus you, Lord. está Lord, perguntando: I want more. que é que God você is asking, está fazendo? What are you doing? Está molhando só os pés? Are you wetting only your feet? Está molhando só o Are you joelho? wetting only your knees? Ou você já perdeu Or have you o lost controle control no meio das águas? in the middle of the waters? Deus está dizendo: God is nade, saying, swim, nade, swim, mergulhe, vai dive, profundo. go deep. Hoje nós temos uma geração We have a generation que quer servir, that wants to serve, mas não quer se render. but they want to surrender. Mas o rio de Deus But the waters of só se God transforma only transforms quando você deixar when you leave o rio te levar. and let the Deus está river dizendo: take o meu you conselho off para its você course. nesta noite: God is saying, deixe o rio Let de the Deus river te levar. take control. Alguém está dizendo: pastor, eu tenho medo. Pastor, I'm scared. Eu nunca vivi I isso. never lived É that. isso que Deus está That is dizendo. what God is Eu quero te saying. levar em lugares I want novos. to take you new places. Eu quero te levar em lugares que você nunca I viu. want you to take you to places Eu vou you've dizer never algo, sabe seen. por que Deus ainda não te deu You know green why card? God has not given É you a porque se green Deus te card? der o green card hoje, It's because if Ele He vai does, te perder. He will Mas lose Deus you. vai fazer você nadar. But God is going to let Deus you vai swim. fazer você God mergulhar. is going to make you Porque swim. quando você mergulhar, você vai dizer: when you eu swim não and quero dive, sair mais you're da gonna say, I tua don't wanna presença. leave your presence. Eu quero a tua I presença. want your presence, O Lord. meu conselho para você nessa My noite é: advice for you, não tenha medo. do not be afraid. Não tenha medo. Do not be Você afraid. não vai se afogar. You will not O drown. rio de Deus ele cura. The river of God O heals. rio de Deus ele The river sara. of God O heals. rio de Deus ele The vivifica. river of God is O rio alive. de Deus ele The river of restaura. God O restores. rio de Deus ele traz The river of vida. God brings life. Fica de pé comigo nessa Stand with me noite. tonight. Aonde? No santo dos santos. Eu encerro dizendo: I conclude tonight. a palavra de Deus para nós The hoje word é: of God for us is saia das águas que te Leave tocam os the pés. shallow end. Saia das águas que Leave te tocam os joelhos. That the waters hit your Conforto. knees. The comfort zone. Fala de oração, That it talks about mas também prayer, você encontra conforto but na oração. also comfort only
in Deus midst está querendo que of você prayer, hoje He wants you dependa mais to dele. depend more of Porque Him. não vai ter boia, Because there will not be a não vai ter floaty. corda, There will not be a rope. não vai ter ninguém para te There will ajudar, not be someone mas to vai help ser you. só você e It will Deus. be you and God. Levante as suas mãos para os céus Lift up your hands to e diga: heaven and Deus, say, Lord, eu não quero mais I don't want to. águas nos pés. Shallow waters Diga: at my Deus, feet. Say, eu God, quero a partir de I hoje want to today mergulhar profundamente dive deeply no oceano in the do ocean Espírito. of the Spirit. Fala pra ele, fala pra ele, fala Tell pra them, ele, tell fala them. pra ele, fala pra ele, fala pra ele, fala pra ele. Mergulha, mergulha, vai profundo, mergulha, mergulha. Glória, glória, glória. Levanta suas mãos para os céus. Lift up your hands to heaven. Eu vou orar I'm going to pray. por você. Não pare, não For pare, you. não pare. E você vai dizer comigo na You're sua going oração to stay with me que você quer mais de Deus. that you want more of God. Você que está insatisfeito You who are unsatisfied da sua vida espiritual of your spiritual life, e quer caminhar And you noutro want to nível de espiritualidade. dive deeper in the Deus está Spirit. nesta noite medindo The Lord você. is measuring Ele está you. olhando para você. He is looking E at Ele está you. dizendo: eu já And He medi is saying, I have a measured boa medida na sua vida. the good Agora measuring of cabe your a life. você And now you a acreditar have to e believe ter fé. and have Eu vou faith. repetir. And I'm going to Cabe a repeat. você You a acreditar, have to believe segurar nas mãos and de hold on Deus to the hands e of dizer: God. Senhor, eu estou me And say, desprendendo Lord, de I tudo am e taking estou out seguindo o everything Senhor. Vai to com Ele, vai com follow Ele, you. vai com Ele, vai Go com Ele, with vai Him com Ele. tonight. Levanta suas mãos e Go comece a with se Him entregar. Levanta suas mãos e comece a Lift se up your entregar a hands and Ele. start to Pai, no nome de surrender to Jesus. Him. Pai, no Father, nome de in the Jesus. name of Jesus, Eu libero sobre eles esta I deliver palavra. over them your Palavra que word. transforma. A word that Tem crente aqui transforms. nessa There are noite Christians que here está tonight dizendo: eu quero that are mergulhar saying, I wanna go profundamente deeper, no Jesus. oceano do Espírito. I wanna go Eu deeper quero in the caminhar Spirit, contigo Jesus. I wanna nas walk with asas you. do Espírito. I wanna dive Eu não with you. quero água nos I don't pés, want water nem at my tão feet, pouco no joelho, or not on my nem knees, tão pouco no lombo. or not even on Eu my back. quero água que I me want cobre, waters que that me cobre, covers que the me top of cobre, que my me cobre, head. que me cobre, I wanna que me go cobre. deeper. Peça para Ele: me cubra, Senhor. Diga para Ele: me cubra, Senhor. Me cubra, Senhor. Deus está dizendo: mergulhe, 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 mergulhe. Go deep, go deep, We go exalt deep, you, Jesus. go deep. No nome de Jesus, In the name of Jesus, eu dou uma ordem no mundo I give espiritual an order in the na sua spiritual vida, realm over your life que a partir desse culto, that's starting que a today, partir dessa noite, tonight, você não será mais o you will not be mesmo. the same. Pastor, como é que eu vou saber? How do I know? Porque a partir do momento Because it's que starting você sentir that a moment água where do you start Espírito to feel the cobrindo water você. of the Como é que Spirit ela vai me cobrir? covering over Quando you. você estiver dormindo, você vai When you acordar are de asleep, madrugada. you will wake up Vai at acordar dawn. chorando. You will wake up É a crying presença de with the Deus presence of- dizendo para você: você está saying mergulhado. you are diving deep. Quanto mais profundo The você deeper estiver, you go, mais o inimigo não vai te encontrar. The enemy cannot Quanto find you. mais profundo The você deeper mergulhar, you mais Satanás vai more querer te Satan will procurar, want to look for you. mas não vai te encontrar. Te exaltamos, Jesus. Deus está curando alguém aqui nessa noite. The Lord is healing someone tonight. O Espírito de Deus está curando você aqui Spirit nessa of God is noite. healing tonight. Olha aí o Espírito de Deus tocando em você. Look at the Spirit touching you. Deus está dizendo: você vai mergulhar Said you're going to dive deeper no oceano do Espírito. in the ocean of the Spirit. Deus está Hallelujah. abrindo a porta para The alguém Lord, que He is hoje, opening a door tonight. através do seu testemunho, irmão Through Jonathan, your testimony, Jonathan, Deus abriu portas para alguém aqui the nessa Lord noite has também. opened doors. Porque o Espírito de Deus está Because aqui.